In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introi. Iudica me Deus et discerne causa mea, ante gente non sancta, abomine iniquo et doloso ergo in me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in monte sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introiba da latare Dei, adiutório nostri nomine Domini. Confite Deo omnipotente, beata Maria semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctus Apostolos Petro et Paulo, omni sanctus et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostro. Amém. Confite o Deus omnipotente, Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribuet nobis, omnipotens et misericordias Dominus. Deus, tu conversus, vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine exaude oratione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Benedicta sit sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confitebim requia fecit nobiscum misericordiam suam. Domine Dominus noster, quam admirabiles nomen tuum, e universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sic sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confitebim requie fecit nobiscum misericordiam suam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostram, qui sedes ad exeram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amém. Pode sentar um pouquinho.
Celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade. É como o coroamento de todo esse tempo litúrgico que nós vimos no Advento, depois Natal, Natividade de Jesus, tempo do Natal, depois Quaresma e Páscoa, Pentecostes. Há uma espécie de coroamento litúrgico, começando a partir de agora um novo tempo, chamado tempo Peranum, que vai nos ensinar a cada dia como é que nós devemos viver a nossa fé nesta caminhada rumo ao céu. Então nós chegamos na Santíssima Trindade e partimos também da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade nos foi revelada pelo próprio Jesus. Nós podemos, pela razão, conhecer a existência de Deus, conhecer os seus atributos, saber que Deus é uno, saber que Deus é simples, que Deus é onipotente, onisciente. À luz da razão, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus e de seus atributos, até com uma certa dificuldade, né? Deus, então, vem ao nosso encontro e Ele se revela. Ele vai se revelando no Antigo Testamento, aos patriarcas, depois aos profetas. Escolhe um povo, a esse povo, de modo especial, Deus se revela, para a partir desse povo se revelar a toda a humanidade. E revela-se de modo pleno, enviando o seu Filho. E o seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, então vai nos mostrar um pouco sobre a intimidade de Deus. Como é Deus? São João fala, ninguém jamais viu Deus, só o Filho único que está acima, no seio do Pai. Esse sim nos dá a conhecer quem é Deus. Por isso, para chegarmos à Trindade, e Jesus tira o véu da Trindade para nós, daí o termo revelação, né? Tirar o véu. E quando se tira o véu, Jesus nos mostra quem Ele é, e nos fala de um Pai. Fala que, o Pai, eu fui enviado pelo Pai, eu vivo pelo Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Depois fala do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele lê o profeta Isaías, Ele me ungiu e me enviou para pregar, para curar, para anunciar um ano da graça. E esse Espírito, Ele promete aos apóstolos que Ele enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, que eu vos enviarei do Pai, vos ensinará todas as coisas. Então Jesus fala do Pai, fala do relacionamento dele com o Pai e fala do Espírito Santo que ele envia do Pai, que procede do Pai. Mas fala também que ele e o Pai são um, eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus vai nos revelando que há três pessoas distintas. O Pai que envia o Filho enviado pelo Pai e que é um com o Pai, e o Filho que do Pai envia o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, que nos dá essa força do alto e que nos ensina todas as coisas, nos encaminha até o fim dos séculos. Portanto, Jesus nos revela a Trindade. E para chegarmos à Trindade, nós precisamos ir por Jesus. Jesus que, digamos, tem suas funções, podemos dizer assim, com relação ao Pai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho. Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei, diz o Pai. E Jesus diz, eu vivo pelo Pai. Deus, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua. E essa imagem gerada é o Filho. E o que gera é o Pai, que é
o Filho que é Deus com o Pai, que é consubstancial ao Pai. E o amor do Pai e do Filho, porque o Pai ama o Filho ama o Pai. E esse amor do Pai e do Filho é uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Mas olhemos para o Filho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E podemos dizer, ninguém vai à Trindade senão pelo Filho. O Filho, como disse, que é gerado pelo Pai, que é glorificado pelo Pai. Pai, glorifica o teu Filho, disse Jesus na última ceia, com a glória que tinha antes que o mundo existisse. O Filho que é amado pelo Pai. Esse é meu Filho, nele coloquei toda a minha complacência. O Filho que é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Podemos dizer que é o primeiro motivo, né? O primeiro motivo de Jesus. Jesus, ele é a vida, né? E é Deus, né? E como Filho, podemos, aqui por entre aspas, sua primeira função é ser filho. É viver pelo Pai, viver para o Pai. Mas nós somos filhos no Filho, diz São Paulo. Então toda a nossa vivência com Deus é uma vivência no Filho. Por isso nós fomos adotados por filhos. E se queremos realmente ser filhos de Deus, temos que ser filhos no Filho, que é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, a nossa vida de filhos adotivos, Jesus é filho por natureza, nós somos por adoção, porque nós fomos enxertados em Jesus. Quando o Pai olha para nós, olha para o seu Filho. Quando nós oramos, o Pai ouve a oração do seu Filho. Quando o Pai contempla a nós, Ele contempla o seu Filho em nós. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando o Pai olha para a humanidade e ama a humanidade, ama o seu Filho na humanidade. O seu Filho que se revestiu da humanidade. Por isso nós vamos ao Pai e por conseguinte entramos no âmbito da Trindade no Filho, que é Jesus. Porque fomos enxertados nele, fazemos parte do seu corpo místico. Essa adoção que o Pai nos faz e que nos torna filhos de Deus, repito, nos torna filhos no Filho Jesus. Como diz São Paulo, Jesus que é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Quando contemplamos Jesus, contemplamos a Deus, gerado, não criado. E responde lá a heresia de Ario. Portanto, olhemos para Jesus como o Filho. E Jesus diz, eu vivo pelo Pai. É bonito ele dizer isso, eu vivo pelo Pai. Ou seja, ele tem não só a sua proveniência do Pai, porque ele é gerado pelo Pai, desde toda a eternidade, é eterno com o Pai e o Espírito Santo. Ele vive pelo Pai porque ele, aí já é como homem, sua existência humana é para o Pai por causa do Pai. Por isso, se nós queremos realmente viver para Deus, temos que viver por Jesus Cristo, em Jesus Cristo e com Jesus Cristo, para podermos nos unir ao Pai. Olhemos então Jesus como o Filho de Deus. Um segundo ponto, Jesus é o Filho, e São Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Deus invisível se torna visível para nós na pessoa do seu Filho. São Paulo diz, ele é o esplendor da glória do Pai, é a figura de sua substância. Então queremos contemplar a Deus, Deus nos dá essa graça de contemplarmos no seu Filho. E o Pai contempla o Filho.
e contemplando o Filho, vê nele suas perfeições. São Filipe, na hora, lá na última ceia, Jesus falando do Pai, Filipe diz: mostra-nos o Pai. E Jesus disse para Filipe: já estás há tanto tempo comigo e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Por isso Jesus é essa imagem visível do Deus invisível. Aquele que contempla Jesus, contempla a Deus. Aquela criança de Belém que contemplamos, e que os magos contemplaram, que os apóstolos, melhor, que os pastores, a quem os pastores se prostraram, é Deus. Aquele homem de Nazaré, trabalhando lá na oficina de Nazaré, indo à sinagoga, é Deus. Aquele homem que prega nas estradas e caminhos da Palestina, que atrai multidões, é Deus. É Deus que cura, é Deus que perdoa, é Deus que faz milagres, é Deus que fala, Deus que mostra o seu amor, Deus que perdoa. É a sabedoria de Deus diante de nós, é o poder de Deus diante de nós, é o seu zelo pela justiça, é a sua paciência, é o seu amor. Jesus é a imagem de Deus invisível. Então, quem quer conhecer a Deus, olha para Jesus. Veja a vida de Jesus. Escute a Jesus. Quem vê Jesus Cristo, vê o Pai, contempla a Deus. Isso para nós é algo maravilhoso, porque nós temos o nosso Deus tão próximo de nós. Jesus, Filho de Deus feito homem, imagem de Deus invisível, como nos diz São Paulo. Então essa, digamos, seria a segunda função de Jesus em nosso meio, é ser a imagem do Pai. Não é vago, não é uma coisa abstrata, é concreta, porque Deus é Deus, é real, mas Ele vem a nós no seu amor. Por isso São Paulo diz lá: Deus tendo se revelado durante a história, ultimamente se revelou na pessoa de seu Filho. Então é essa contemplação e depois esta imitação de Jesus que vai nos tornar semelhantes a Deus. Um terceiro ponto a respeito de Jesus é que Jesus é o Verbo todo para o Pai por amor. E esse movimento de amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, é o Espírito Santo. O amor substancial do Pai e do Filho. E toda a vida do Filho e de Cristo, Filho de Deus feito homem, todos os mistérios dele se resumem neste amor ao Pai. Eu vivo pelo Pai. Para que conheçam que eu amo o Pai, vamos à cruz. E o cuidado de Cristo é tão grande pela glória do Pai, pelo amor do Pai, que chega alguém para ele e diz: bom mestre. Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom é o Pai. Não é que ele não fosse bom, mas a sua bondade, o seu amor, é um amor no Pai. E para não tirar essa glória do amor do Pai, ele diz: bom é o Pai. Ele é bom também, é claro, sabemos disso. Mas esse amor, o amor de Cristo pelo Pai, vai às últimas consequências. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Porque ama o Pai. Eu os amei porque amastes primeiro, diz Jesus na última ceia. E que sejam todos consumados no amor, e que conheçam que tu me enviastes.
Que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Esse é o amor de Cristo pelo Pai e ao Pai. Mas Ele faz com que nós participemos desse amor quando nos diz: e guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então a condição para nós vivermos o amor de Deus é guardar os mandamentos de Jesus. Faço sempre, ele diz, aquilo que é do agrado do Pai. E o amor vai às últimas consequências, vai à cruz. É assim que nós entramos no mistério da Trindade, não apenas especulando, que é importante a gente conhecer a doutrina, a teologia da Trindade, tanto quanto é possível, porque é um mistério, e os mistérios estão acima da nossa inteligência, acima da razão. Então nós cremos, porque assim nos revelou Jesus. Mas nós entramos nesse mistério, que é o mistério de amor, dessa intimidade das três pessoas, mas entramos por Jesus Cristo. São Paulo diz: Ele nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Então nós entramos nesse mistério por essa filiação por Jesus Cristo. Então nós vamos participar desta herança, aí vou a São Paulo de novo, dessa herança pelo Filho. E nos tornamos filhos no Filho. Ninguém vai ao Pai, nós sabemos, senão por mim. Mas como é que nós vamos então adentrar neste grande mistério e nesta intimidade de Deus? Primeiro pela fé na pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus. São João diz: a todos aqueles que nele creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E nós nascemos pelo batismo. Por isso, antes do batismo, a igreja nos pergunta: crês em Deus Pai? Crês em Deus Filho? Crês em Deus Espírito Santo? Crês na Santa Igreja? Crês? E nós dizemos: creio. Aí sim, eu te batizo em nome, é um Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas. Aí sim nós nos tornamos filhos, no Filho Jesus. Então, mas a igreja exige de nós antes uma profissão de fé, que deve ser vivida no dia a dia, porque a fé é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas, centralizadas na pessoa do Filho de Deus feito homem. Aí vem a Trindade, vem todas as verdades da fé, que Ele nos revela através da igreja, e uma resposta nossa a Deus que se revela. A fé é um ato da inteligência, mas vai também um ato da vontade, vivida no dia a dia. Então nós vamos entrar nesse mistério pela fé. E não apenas uma fé teórica, mas uma fé prática. E uma fé viva. E deve ser vivida pela graça. O segundo modo de entrarmos na Trindade é pela imitação de Jesus Cristo. Porque a santidade, ela consiste na nossa configuração com a pessoa de Jesus. Por isso São Paulo diz: tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus. Daí a nossa vida de católicos deve ser um constante meditar para viver e imitar Jesus e fazer que a nossa vida seja Ele, e seja dele, e seja uma imitação
e, num certo sentido, uma repetição dele. É uma configuração dele, da nossa vida nele. Por isso a sua paciência, seu amor, sua misericórdia, sua bondade, sua justiça, seu zelo, sua oração, sua entrega, seu sacrifício, seu perdão. É essa configuração nossa com a pessoa de Jesus. E toda a nossa vida espiritual deve ser um caminhar no dia a dia com o nosso Senhor. Mas não apenas na companhia de nosso Senhor, mas que Ele seja em nós, que Ele viva em nós. Meu viver é Cristo, diz São Paulo. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então eu vou entrar na Trindade, na Santíssima Trindade, quando eu não só creio, como eu procuro configurar toda a minha vida, todos os meus atos, todos os meus pensamentos, todos os meus projetos em Jesus. Santa Teresinha, na sua simplicidade, ela diz uma coisa de modo muito delicado, né? A minha vida é para dar prazer a Jesus. Dar prazer a Jesus eu faço. Não dá prazer a Jesus eu não faço. É nesta simplicidade de filhos que nós vamos configurando a nossa vida. E todo o desafio na vida espiritual, para viver a vida, ter vida espiritual, é exatamente como é que eu estou espelhando em mim, sendo um outro Cristo no mundo. E é esse grande o desafio dos inimigos de Cristo e da igreja, para destruir o Cristo que há em cada um de nós. Quando há projetos de corrupção dos costumes, por exemplo, é exatamente para destruir o Cristo que há em cada um de nós. Porque nós somos outros Cristos. Devemos ser, pelo menos. O batismo nos configurou a Ele. Somos filhos no Filho. E o terceiro modo, e que se completa, de nós entrarmos na Trindade, é a Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então a intimidade nossa na Trindade vai acontecer de modo pleno, tanto quanto é possível aqui na terra, quando nós comungamos, quando nós recebemos Jesus. Saímos transformados. Jesus fica em nós e nós nele, né? Há um matrimônio espiritual da alma com Cristo, de tal forma que o Pai nos olha, o Filho está ali. O Filho está ali. Quando um padre celebra a missa e eleva Jesus, o Pai olha para Jesus, meu filho ali. Se vai cuidar desse povo, vai cuidar, Jesus está lá, meu filho está ali. Se olha os pecados do mundo que clama o céu por vingança, o Pai olha e vê um sacerdote elevando a Eucaristia, vai dizer, não, meu filho está ali. A ira do Pai, olha, meu filho está ali. Por isso São Francisco de Sales dizia que duas espécies de pessoas deveriam comungar. Evidentemente em estado de graça, né? O pecador e o santo. O santo para continuar a ser santo, e o pecador para se tornar santo. Porque nós vamos assim ficamos assim de modo já claro, configurados. Por isso a comunhão para nós não deve ser uma coisa rotineira, só de costumes, comum. Cada comunhão para nós é o paraíso na terra. A comunhão para nós é Deus em nós e nós em Deus. Já pararam para pensar nisso? Quem vem comungando, como vê a fila, entra lá e vai.
É muito mais do que um costume. É um ato de entrar mesmo na Trindade com Jesus, porque Ele, como Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso a Eucaristia é o meio mais fácil e eficaz de nós entrarmos na Trindade. Então, como eu disse, pela fé, pela imitação de Jesus e pela Eucaristia. E quem faz esta união nossa com o Pai em seu Filho? Isso é obra do Espírito Santo. São Paulo diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus se o Espírito Santo não estiver nele. Então é claro que o Pai no Filho e no Espírito Santo, com o Filho no Espírito Santo. Por isso São Paulo vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Fala sempre isso nas saudações. Então é o Espírito Santo que fecundou o Filho de Deus feito homem no seio de Maria, que fecunda a igreja, também como a nova Eva, a esposa de Cristo, com os novos filhos de Deus, e fecunda e alimenta. É a ação do Espírito Santo na igreja. Portanto, vamos à Trindade com Jesus, por Jesus e em Jesus. Tratar da Trindade não é muito fácil, é um mistério, causa medo, para a gente não falar em heresia, porque é tão sublime, mas nós temos que tratar porque é o nosso Deus. E mais do que tratar da Trindade, nós temos que deixar a Trindade viver em nós, para nós vivermos a Trindade. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que por sua fé, bem-aventurada aquela que acreditou, disse Isabel, ela acolheu, né? Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Que ela nos dê essa alegria, né, de podermos permanecer neste seio da Trindade, já aqui na terra, e depois contemplando, e aí sim, contemplando Deus face a face, lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, com mais atenção, com mais força, né, vamos professar a nossa fé, rezando aí o credo de Nicéia e Constantinopla, que mostra muito bem esse mistério para nós. Credo in uno Deum, Padre omnipotente, factor in cielo et in terra, visibilio omnium et invisibilio, et in unum Domini, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum ante omnia secula, Deum de Deum, lumen de lumen, Deum vero de Deum vero, genitum non factum, consubstantialem patrum, perque omnia facta sunt, qui proprio nos homines, et proprio nostra salute, descende cielo, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus est in pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundo Escrituras, et ascendit in cielo, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicarem vivos et mortos, cuius regnum non erit finis. Et in Spiritus Sancto, Dominum et vivificantum, qui ex Patri Filioque procede, et cum Patri et Filio simul adoratum, et
quam glorificato, qui locutus est per profeta, et una santam catholica, et apostolicam ecclesiam, confiteo uno baptismo, in remissione peccatorum, et expectum resurrectione mortuorum, vitam venturis seculi. Amen. Orem. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, graças hagamos Domino Deo nostro. Vera digni de justum est equum salutare, possibi sempre tu vice gratias agere, Domini sancte Pater, omnipotens aeterni Deus, qui cunigenito Filio Tui et Spiritus Sanctus, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sanctus, sine differentia expiatione sentimus. Ut confessione versa et eterna deitatis, et personis proprieta et essentia unitas, et majestate de retro qualitas. Con laudam angeli et arcangeli, cherubim, quater et serafim, que non cessa de clamare contigo na voz dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in cielo et in terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
interpreti salutari testimonici, et divina institutione formato de nos dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostros, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Dominus sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis. Domino, Domine nostrum Deus. Domino nostrum Deus.
Benedicimus Deum celit coram omnibus viventibus confitebium Rei, qui effecit nobiscum misericordiam suam. Início Santo Evangelii secundo Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deo, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est, nihil quod factum est. In ipsum vita erat, et vita erat lux hominum, te lux et tenebrae luce, et tenebrae non comprehenderet. Fuitom missus a Deo, cui nomen erat Ioannis, e que venti testimonio, ut testimonio per ebere de lumine, tomanes crederent per illum. Non erat ille lux, ad testimonio per ebere de lumine, erat lux vera, quae illuminat homine, homme venetro qui mundo. Immundo erat immundus per ipsum factus est, mundus eo non cognovit. In propravente sui eo non receperut, quod alter receperunt Deum, dediteis potestatem filius Dei fieri. Is qui credit in nomine eius, que non ex sanguinimus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, nec ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et vidimus gloria meius, gloria quasi unicenita Patri, pleno gratia et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza nossa. Atendei propício aos clamores de vosso povo. E pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, e do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos, São Pedro e São Paulo, e de todos os santos. Ouvi benigna e misericordiosas súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embostes e ciladas do demônio. Subjuguei o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
convertei os pecadores. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar um pouquinho, preciso dar uns avisos aqui. Bom, essa semana nós estamos realizando lá na Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda um congresso eucarístico. Estamos nos 100 anos da Diocese e o Dom Luiz Henrique, inspirado, promoveu um congresso eucarístico. Eu fui chamado para participar da comissão, fiquei responsável pela comissão de doutrina e algumas organizações. Então o congresso começou ontem e vai ser durante essa semana até a quinta-feira. Vamos ter catequeses em todas as paróquias, os padres todos vão dar catecismo, e eu tive a graça de eu preparar as catequeses para os padres. 3 dias, cada um vai dar, demos lá um livro para cada um, eles vão fazer as catequeses. Graças a Deus a gente vai assim penetrando, nesses ambientes para levar assim a doutrina, doutrina da Eucaristia, como manda mesmo a igreja, Os padres estão muito satisfeitos, um ou outro coloca alguma lacuna, mas graças a Deus estão todos empenhados, Dom Luiz soube realmente dividir tudo e tem lugar para todo mundo lá. Então, graças a Deus, todas as paróquias vamos ter catequese, e os párocos vão dar catecismo para os paroquianos antes da missa, nesses 3 dias. Depois, na terça-feira, eles vão trocar, vai ser muito interessante. Depois, vão ter visitas missionárias e tal, e eu vou ficar por conta disso essa semana. Na quarta-feira, portanto, eu não vou celebrar a missa lá na São Francisco de Paula. Falei com o Padre Álvaro, que é o provedor, para ver se a gente coloca a missa na sexta-feira. Ele ficou de ver, e havendo a missa na sexta-feira, no mesmo horário, eu vou então avisar para vocês através do nosso grupo e das redes sociais aí. Tá bom? Mas não é certo ainda, ele ficou de me dizer. E também pediu um horário no dia do Sagrado Coração de Jesus, que é na outra semana, para a gente poder na sexta-feira do Coração de Jesus também celebrar lá. É o dia que tem dia de oração, mundial de oração pela santificação do clero. Eu gostaria de pela primeira vez fazer com vocês aqui esse ano, se possível lá na São Francisco, no dia do Coração de Jesus. Mas aí eu vou avisar direitinho. Então, durante essa semana, eu gostaria que pedir a vocês que rezassem por nós, por esse trabalho. Na quarta-feira vamos ter lá um simpósio eucarístico sobre a Eucaristia. Também tive a graça de preparar as ementas de todos os conferencistas. Então a gente vai assim ajudando, E a administração apostólica vai penetrando e ajudando, nesses lugares para mostrar bem, o que é a Eucaristia, esse grande tesouro, da igreja que é a Eucaristia, Jesus Eucarístico, Jesus no nosso meio. Na quinta-feira próxima, nós vamos ter a missa aqui, no mesmo horário, às 8 horas. Vai ser feito um tapete aqui no meio, portanto, o tapete é só para Jesus passar, ninguém vai poder passar, Então é só para Jesus. Então o que nós vamos fazer? O pessoal da pastoral das cadeiras aí, vai deixar livre o canto aí. Então eu queria que os homens viessem mais para cá, então trouxessem mais cadeiras para cá, para poder ocupar mais espaço aqui, para os homens pudessem, olha quanta cadeira vazia. Então a gente pode vir para cá, porque não vão poder passar no meio. Na hora da comunhão, vão passar pelos cantos, vamos fazer a comunhão por esse canto aqui, depois passa e vai pelo outro. Poder aqui deixar para a procissão depois da Santa Missa, tá? Às 8 horas, eu vou começar, às 10 horas vai ter uma outra missa, a gente começar exatamente às 8 horas em ponto, na próxima quinta-feira. Depois nós vamos ter os horários das missas durante a festa de São Pedro, as missas na forma tradicional, na forma antiga, nós vamos ter, são 3 missas, Michele, olha para cá, são 3 missas tradicionais, na missa tradicional, forma tradicional, tá. Então, dia 26, às 8 da manhã, como de costume, terça-feira, 18h30, e quarta-feira, dia de São Pedro, 14 horas. Então, nós vamos ter aqui 3 missas nas festividades de São Pedro, aqui na igreja, missas
na forma tradicional. Tem outros horários, inclusive o Dom Arani vai celebrar num dos horários aqui, tá bom? Lá na porta da igreja vamos estar vendendo tickets para o almoço no dia 26. E depois desse dia também uma carreata aí, vamos fazer em homenagem a São Pedro. Tá bom? Lá em Sepetiba a gente fazia passeio de barco, né? Aqui é carro mesmo. Tá bom então, que Deus abençoe a todos, uma boa semana. Depois agora eu vou dar catecismo. Peço ao pessoal que não façam tumulto na sacristia, porque a gente entrando, a gente saindo, parecendo uma feira nordestina. Terrível. Então, por favor, eu tenho péssimas lembranças disso. Tá? Então, depois da missa, fica todo mundo por aqui. Depois, se precisar falar comigo, fala aqui fora. Tá bom? Boa semana para todos.